Aleluia. Queridos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, no versículo 18. Ô Diogo, meu aplicativo não está funcionando, então aumenta o mic aqui no retorno para mim. Não está indo aqui. Som. Isaías, obrigado querido. Isaías capítulo 30, versículo 18. Fico muito feliz em dizer que muitas coisas que foram ditas aqui durante o culto são coisas que o Espírito Santo foi ministrando comigo durante esses dias. E o tema da mensagem de hoje é: aprenda a viver os processos de Deus na sua vida. Aprenda a viver os processos de Deus na sua vida. Se você prestou atenção no que foi cantado, no que foi dito, acredito que essa mensagem vai falar ao seu espírito nessa noite. Amém? Isaías capítulo 30, versículo 18 diz o seguinte: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o lhe responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Amém. Isaías, acredito que como todos vocês sabem, ele é considerado o profeta messiânico, devido à quantidade de textos e profecias no livro de Isaías que dizem respeito ao Messias. Isaías, além disso, e primeiramente, era e foi um grande homem de Deus. E podemos cometer o erro de pensar que Isaías sempre foi um homem perfeito. Podemos cometer o erro de pensar que esse homem, ele era um semideus ao ponto de nunca ter dúvidas, ao ponto de nunca, talvez, fazer um julgamento errado. E assim, às vezes, nós nos colocamos num lugar de perfeição e ausência de erros e de falhas, que nos coloca numa posição em que nem Deus quer que nós estejamos. Nos tempos de Isaías, não sei se você vai ver alguma semelhança, mas o governo, ele era corrupto. O governo esbanjava riquezas, enquanto os mais fracos passavam por necessidade. Também havia muita carnalidade no meio do povo, muita luxúria, muito paganismo se misturando em meio ao povo de Deus. Só que isso não começou do dia para a noite. Foi acontecendo aos poucos, aos pouquinhos, chegando ao ponto de até os sacerdotes do templo do Senhor se corromperem no meio desses erros. Então, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, todos eles começaram a pronunciar e a profetizar o juízo de Deus sobre os ricos que estavam ficando mais ricos às custas dos mais pobres. Mercadores chegavam a enganar os mais pobres e vendiam eles como escravos. Sacerdotes corruptos tornaram a situação mais difícil, inventando e criando mais sacrifícios do que a lei de Deus ordenava que fossem realizados. Foi colocado um jugo no povo, além daquilo que eles poderiam suportar. E de repente Isaías, um profeta no meio daquilo tudo, e como profeta, todo profeta ele é
por natureza, indignado, Isaías começa a profetizar, e ele começa a abrir os seus lábios. E ele começou, infelizmente, a apontar o dedo para as pessoas. E ele começou a dizer: ai de você, ai de você, ai de você. E isso está nos primeiros capítulos do livro de Isaías. Se você ler com calma depois, você vai ver que foram 6 ou 7 ais, não me lembro agora. E ele apontava o dedo e julgava as pessoas. Até que um dia, no capítulo 6, esse homem teve uma visão incrível. E através dessa visão, ele reconhece a si mesmo como um pecador. Então esse homem, ele se arrepende. Ele é purificado. Um anjo pega uma tenaz e toca nos seus lábios. E o seu pecado e a sua iniquidade foram perdoadas. Esse processo levou Isaías a ser considerado um profeta messiânico. O processo todo. Toda a construção da vida desse homem levou ele a ser considerado um profeta. Ele nasceu um profeta, sim. Ele nasceu com um chamado, sim. Mas foi uma construção gradativa de tudo que aconteceu na sua vida e a entrega dele ao Senhor, que tornou ele um dos livros mais lindos para você conhecer Jesus no Antigo Testamento. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Então Isaías era um homem de Deus? Sim. Isaías tinha um chamado para ser profeta? Sim. Agora Deus mandou ele julgar o povo? Não. Deus deu uma visão para Isaías. Deus mostrou algo para Isaías no comecinho do livro de Isaías. E através dessa visão, Isaías talvez ficou um pouco revoltado com aquilo que Deus tinha para o povo e a maneira como o povo estava se comportando. E então ele começou a pregar de maneira que Deus não mandou que ele pregasse. Então, às vezes, nós pegamos o nosso chamado, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele tem para nós, e infelizmente, e eu não estou nem dizendo com isso que é por maldade, mas por um descuido, nós agimos de maneira incorreta. E aí o que Deus tem que fazer conosco? Ele tem que recalcular a rota. Porque nós temos um destino. É como se a palavra do Senhor, ela fosse um mapa lá no seu GPS, no seu celular, e você tem um ponto A e um ponto B. Você tem um início e você tem um destino final. O Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas, e Ele quer que nós saiamos do ponto A até o ponto B. O problema é que durante esse trajeto, às vezes, o GPS do Senhor, Ele tem que recalcular a rota na nossa vida. E às vezes na nossa vida acontece, como acontece no nosso GPS, que ele fica falando assim, recalculando a rota. Perda de sinal de GPS, recalculando a rota. Isso aconteceu comigo em São Paulo uma vez. Eu estava saindo de São Paulo, vindo para casa. Eu coloquei o destino no GPS, no Waze. E por um descuido meu, eu não sei nem porquê, eu desabilitei aquela opção que o celular sabe onde você está. É um botãozinho ali que marca a localização em tempo real de onde você está. E aí, aconteceu o seguinte. O meu celular, ele sabia para onde eu queria ir, mas eu não sabia onde eu estava. Porque eu nunca me achei naquela cidade. Eu sempre ando lá com o GPS. O GPS diz, vira à esquerda, vira à direita, vira à direita, vira à direita. Até hoje eu não me acho lá. O Edson está rindo já porque ele anda lá de olho fechado, mas eu não. E aí aconteceu o seguinte, eu sabia para onde eu tinha que ir, mas eu não sabia como chegar lá. Está entendendo? Deus tem um chamado para você, mas você não sabe como chegar lá. E aí aquela voz do GPS ficava falando, perda de sinal do GPS, ficava falando um monte de coisa.
Só que eu estava perdido, eu não sabia aonde estava. E nesse momento, o que acontece na vida do crente? Liga o alerta e estaciona o carro. Porque você está sem rumo. Então, às vezes, é melhor você parar no meio do trajeto, reconfigurar todo o seu celular espiritual e reiniciar a sua viagem. E nessa noite eu sinto muito forte no meu espírito que tem pessoas aqui, algumas até que eu sei, outras que eu não sei, que têm um ministério, um chamado, um propósito na vida, mas estão aqui me olhando e pensando assim, mas não é bem assim. Nunca é bem assim. Por que o irmão João não veio? Essa mensagem era para ele. Eu aprendi ao longo dos anos que nem sempre a palavra do Senhor, ela nos conduz a uma jornada previsível e tranquila. Não é verdade? Às vezes Deus diz, sai daqui e vai para lá. E você acha que vai ser um passeio tranquilo. E ao longo do caminho, só acontece luta. Não é? Eu lembro quando a gente veio morar em Joinville, a gente veio com a intenção de passar uns, sei lá, no máximo 2 anos morando aqui em Joinville, juntar um dinheiro, porque aqui é uma cidade que o povo ganha dinheiro, o povo é rico, amém? E aí a gente pensou assim, vamos juntar um dinheiro e aí a gente volta para a nossa cidade. Esse era o nosso pensamento. O Senhor mandou a gente vir para cá, o Senhor disse, vamos para lá. Mas a nossa cabeça não queria ficar aqui, a nossa cabeça queria ficar aqui um tempinho e depois voltar para a nossa casinha. Aí o que Jesus fez? Ele recalculou a rota. Tudo que a gente tinha de bens materiais lá, a gente perdeu. Mas como, pastor? Uma hora assim, se você tiver umas 5 horas, eu te explico. No mínimo, umas 5 horas para eu te explicar tudo o que aconteceu. Mas tudo que a gente tinha, a gente perdeu. E aí, olha só que interessante. Não tinha mais para onde voltar. Então, Jesus recalculou a nossa rota. E eu lembro que a gente tinha um carro bem legal, um carro quase 0 quilômetro. E a gente teve que se desfazer daquele carro. E aí o único dinheirinho que sobrou era o suficiente para comprar uma Scenic 2001. E aquela Scenic, ela era pentecostal. Porque ela saía do carro e ela pegava fogo. Do culto ela pegava fogo. É verdade, a gente saía da cena na São Paulo ali, a gente saía naquela reta e ela começava a pegar fogo. Ela era pentecostal, ela só não dava aviãozinho porque ela era um carro. Mas ela era pentecostal. E assim nós estamos passando por um processo de reconstrução daquilo que Deus queria fazer através de nós, mas que nós queríamos fazer do nosso jeito. Alguém aqui se identifica com isso? Então diz um aleluia aí, pelo amor de Deus. Eu lembro que logo que eu me converti, eu acho que no primeiro ano de conversão, veio uma irmã do coque. Era um culto de oração. Sabe aquelas irmãzinhas do coque? A minha mãe era essas irmãzinhas do coque. A minha mãe tinha 1,50 m, era desse tamanho assim. Ela tinha um coquezinho. Quem teve mãe pentecostal aqui? Rapaz, quando tu aprontava, ela sabia, não sabia? Tu chegava em casa, ela saía de um canto escuro e falava assim, Anaia Súbia. Eu sei onde tu tem andado. É ou não é, Juninho? Tu é, eu sei. A gente sabe como é que é ter mãe pentecostal. Eis que te digo, miserável. E aí nesse culto, uma irmã desse padrão, assim, desse tipo, né? Ela veio na minha direção e disse assim, eu que te vejo voando sobre asas de aço, conhecendo lugares, e E eu ouvindo aquilo, acho que eu tinha uns 3 meses de conversão. Eu pensei, caramba, eu acho que eu vou ser um desses pregador famoso, acho que eu vou viajar, né?
Aí o que eu fiz no outro dia? Fui na papelaria, porque naquele tempo existia papelaria, né? Hoje em dia quase não existe. Comprei uma agenda, para quê? Para anotar os compromissos, porque eu ia ser famoso, né? Eu ia ser conhecido, eu ia viajar sobre asas de aço, né? Resultado, nunca anotei compromisso nenhum naquela agenda. E o tempo se passou. E um dia eu estava em São Paulo de novo. E o avião atrasou, choveu, enfim, deu tudo errado aquele dia. O voo que era para sair 3h30 da tarde, saiu 6h30 da tarde. Choveu, tudo que tinha para chover naquela cidade. E aí, quando eu estava no avião, como choveu muito, muita gente remarcou o bilhete, muita gente trocou de voo, muita gente, aquela bagunça de aeroporto que parece uma rodoviária, né? E quando eu embarquei, toda aquela fileira de 6 lugares, estava só eu. Eu até dei glória a Deus, que eu virei o pé para o lado, assim, espaço. E aí, quando o avião passa sobre as nuvens chuvosas, estava bem na hora do pôr do sol, o sol estava vermelho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, é tão lindo no pôr do sol, assim, lá em cima das nuvens. O vermelho do sol deixava a nuvem vermelha. Imagina essa visão na sua cabeça. E aí, eu estava sozinho no corredor, naquela fileira de cadeiras, e eu olhei pela janela e falei, Senhor, que coisa mais linda isso. Como é lindo esse momento. E, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim assim, lembra daquele dia. E quando ele falou isso, veio à minha memória, aquela mulher vindo na minha direção, falando em línguas e dizendo assim, eu vou te levar sobre asas de aço. E aí eu comecei a chorar dentro daquele avião. Comecei a chorar. Porque o Senhor prometeu algo. E Ele cumpriu o que Ele prometeu. E Ele vem cumprindo o que Ele prometeu. Só que nunca acontece do jeito que eu acho que vai acontecer. Do dia que essa mulher falou esta palavra de Deus, até este dia em que eu estou contando a vocês, passaram-se 18 anos. 18 anos. Para que uma palavra se cumprisse. Então, às vezes, a gente fica muito empolgado, e é bom ficar empolgado com aquilo que Deus promete, mas calma. Aproveita o passeio. Desfrute daquilo que o Senhor tem para fazer. A gente recebia também no começo, muitas palavras a respeito do nosso ministério, do pastoreio. E por um tempo a gente até acreditou. E aí foi passando o tempo, a gente foi ficando velho, o cabelo foi ficando branco, e não acontecia, e por mim tudo bem, estava tudo certo. E eu achava, no fundo do meu coração, que às vezes as pessoas se empolgavam um pouquinho no espírito. E achavam que a gente tinha um perfil de pastor, então eu nunca achei que alguém falou algo por maldade, sabe? Mas eu acho que não é para nós. E eu até comecei a fugir disso discretamente. Mas quando Deus viu que a rota estava indo para o outro lado, o anjo falou, recalculando a rota, volta para cá. Não tente se esconder daquilo que Deus tem para você. Talvez você até saiu de outra igreja e se escondeu aqui. Mas não adianta, Jesus está aqui também. Ele também sabe quem é você aqui no nosso meio, e Ele sabe tudo o que Ele prometeu para você. Então não importa qual é o seu chamado, não importa qual é o propósito do Senhor na sua vida. Ele sabe que você está aqui hoje. E se Ele recalcular a sua rota, aproveita o passeio. Gente, eu era menonita. Olha onde é que eu estou agora, 10 anos. Ainda hoje tem dia que eu saio em crise daqui. Eu nunca duvido de nada. Quem me conhece sabe, eu nunca duvido de nada. Mas tem dia que eu saio em crise porque eu não entendo. Eu falo, Senhor, eu sei que é Tu que está fazendo isso, mas me explica um pouco como é que as coisas são, porque eu sou fleumático, eu preciso entender. Me ajuda. Como diz o nosso profeta Jean, me ajuda.
Então não importa de onde você veio, não importa se você era pentecostal, não importa se você era presbiteriano, não importa como você veio parar nesse lugar. Se a sua rota, o Senhor trouxe você para passar um tempo andando por essas rotas aqui, então aproveite, viva o processo. Dito isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender é aprender a esperar. Amém? Repita aí comigo. Eu preciso aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Lembra? Só quem é mais velhinho sabe, né? Temos que aprender a esperar. Atos capítulo 1, abra aí comigo, Atos capítulo 1, no versículo 4. Atos capítulo 1, no versículo 4, diz o seguinte: quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Atos está logo ali. Uma ordem simples de Jesus. Simples. E comendo com eles, onde é que se come? Na mesa. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que Jesus mandou fazer? Esperar. E o que é mais difícil na vida do crente? É ou não é? Jesus fala, espera. E aí o que a gente faz? Não espera. E aí o que acontece? Precisa recalcular a rota, precisa começar tudo de novo. Então nem sempre uma palavra do Senhor nos leva a uma movimentação. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a palavra do Senhor vai nos fazer parar e esperar pelo tempo. Quando Jesus avisou sobre a chegada do Espírito Santo à igreja, Ele disse, fiquem, permaneçam, esperem. A promessa que o Senhor tem para vocês. Os fleumáticos ali adoraram isso. Porque foi uma instrução básica, simples e concisa. Espera. O fleumático deu glória a Deus, sentou numa cadeira e falou, aleluia. É ou não é? Quem é fleumático diz glória a Deus aí. Deus manda você esperar, fleumático. O que você faz? Espera. O sanguíneo endoidou. Pedro, que era colérico, quase virou as cadeiras do templo de cabeça para baixo. Como é que é esse negócio que eu tenho que esperar? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cortar a orelha de alguém, eu tenho que bater em alguém, eu tenho que orar por alguém, mas alguma coisa eu tenho que fazer, esperar não dá. Mas houve uma palavra do Senhor Jesus liberada na vida deles. E a palavra liberada pelo Senhor Jesus e sua instrução foi muito clara. Esperem. Aguardem. Quando Jesus pede uma coisa fácil, não parece que é difícil? Às vezes o Senhor fala assim, ó, pega o teu celular, leva lá no altar e deixa ele lá. É uma instrução simples, não é? O que a gente faz? Eu vou fazer uma prova com Deus aqui. Fazer uma prova. Se o pastor lê o Salmo 27, capítulo 3, aí eu vou fazer isso. A gente complica o que é básico, o que é simples. Eu vou orar para ver se eu tenho ou não que dar oferta no culto. Eu vou orar para isso. Se Deus falar comigo, eu vou dar uma oferta, não precisa. É uma instrução simples, uma instrução básica.
não bastasse isso, Jesus, ele tinha ressuscitado. Aqueles homens e mulheres viram Cristo ser crucificado, viram Cristo ressuscitado. Ele andou com essas pessoas aproximadamente 40 dias, falando com eles, comendo com eles, conversando com eles, explicando detalhes para eles. E ao final desses 40 dias, depois de tudo que eles viveram, a única coisa que ele disse, pastor Cris: esperem alguns dias. Nesses 40 dias, ele conversou com aproximadamente 500 pessoas. Faz a conta rapidinho, quantas pessoas tem aqui? Então, mais ou menos o número de pessoas que tem aqui viu Jesus ressuscitado, andando, comendo, conversando. Gente, eu não sei vocês, mas só eu, para mim, já bastava. Qualquer coisa que Jesus falasse, eu faria. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está andando aqui comigo na terra. Agora ele está subindo aos céus. E ele diz assim: fica aqui. Eu ficaria. Mas o ser humaninho é complicado, né? Vamos falar a verdade. O ser humano é complicado. Ele pediu para esperarem por alguns dias. E a cabo de 10 dias chegou o Pentecostes. E no Pentecostes aconteceu algo sobrenatural. Mas apenas 1/5 das pessoas que viram Jesus ressuscitado, viram e presenciaram e viveram o Espírito Santo descer sobre a igreja. Apenas 1/5 das pessoas foram capazes de esperar alguns dias uma promessa do Senhor se cumprir. E Deus não pediu nada difícil para eles, Jesus só disse: fiquem aqui. E eles nem estavam fazendo algo muito complexo. Se você lê a palavra, eles estavam no templo reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Sentados. Eles não estavam no charamanaia. Eles estavam sentados. Por quê? Porque estes que estavam lá ouviram com clareza o que Jesus disse. Jesus falou: esperem. E eles estavam esperando. Eu acredito que no meio dos dias eles cantaram, eles oraram, leram a palavra, tomaram um banhozinho, escovaram os dentes. Mas eles estavam ali reunidos, assentados, esperando que se cumprisse aquilo que o Senhor falou para eles. A gente também não pode culpar os irmãos que não esperavam. Porque às vezes eu fico pensando: e o que eu faria se eu estivesse lá? Rapaz, a gente não tem paciência hoje para nem ouvir um áudio no WhatsApp se não botar no 2x. É ou não é? Se o irmão manda áudio para você, você vai lá e coloca no 2x. Aí parece que é alguém de Itajaí falando. Tem mais alguém aí do golfinho? A gente não tem paciência para ouvir um áudio do nosso irmão na velocidade normal. Não julga os irmãos que foram embora, gente. Não julga. A gente é uma geração apressada. A gente vê um filme que o piloto morre, o copiloto infarta, desmaia, não tem ninguém para pilotar o avião. Aí o personagem principal do filme, que nunca pilotou um avião na vida, ele senta lá na cabine do piloto. Ele liga para a torre. Um cara lá na torre começa a falar: aperta esse botão, aperta esse outro botão, gira esse botão para cá. E ele pousa o avião. E a gente acredita. Isso é impossível de acontecer. Aí a gente acha que as coisas são fáceis.
A gente vê um filme igual o Matrix, que o cara recebe o download de todas as coisas na cabeça e aprende todas as coisas em 10 segundos, e a gente acha que é assim também na vida real. A gente perdeu os pequenos prazeres de pequenas experiências. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na nossa cidade tinha uma locadora que toda quarta-feira tinha promoção. Podia pegar 3 filmes e devolver na sexta, no sábado, não me lembro como é que era a história, mas a gente pegava na quarta e devolvia na sexta. E toda quarta-feira, eu e a minha esposa, nós tínhamos esse ritual entre nós. A gente ia na locadora, a gente escolhia uma comédia romântica, que tinha que ter, né? Tem que ter. Tem que rolar um avivamento, né? E para ter o avivamento tem que ter uma palavra, né? Então a gente avivava o negócio. Então toda quarta-feira, o Senhor se manifestava. Toda quarta-feira a gente ia lá, pegava os filmes, escolhia os filmes, ficava às vezes 40 minutos lá na locadora, escolhendo o filme. Brigava porque um pegou o filme que tu queria, né? Arrumava confusão. Não, estou brincando, isso não. E aí a gente ia para casa ver o filme. Hoje como é que a gente faz? A gente vai lá no streaming, o filme que está aparecendo ali, que está bombando, a gente aperta e assiste. As bibliotecas estão sumindo da face da terra. As pessoas não têm mais o prazer de ir numa livraria, escolher um livro, e levar um livro para casa e ler este livro. Aquele prazer de comprar um livro com as mãos, ir lá, comprar, adquirir, levar para casa, ler o livro. Nós não passamos mais por isso, porque as experiências na nossa geração foram substituídas pela agilidade e o conforto. E não estou dizendo que isso é ruim, e muitas vezes é bom. Glória a Deus pela máquina de lavar roupa, pela máquina de lavar louça, tudo isso pelo micro-ondas, que agiliza a nossa vida. Porém, algumas coisas nós estamos perdendo as experiências de fazer e de realizar. A experiência do processo, ela foi substituída por algo pronto, formatado, automático. E isso entrou no cristianismo. Entrou no nosso meio. E quando a gente muda alguma coisa, parece que está errado. Se a música não começa com aquele pad, não tem pad aí, né? Ah, esse aí é o teclado do Dan. O Dan é crente, não tem pad. É aquele que faz o... Esse é o pad do Dan. Não, não tem. O Dan é crente, não tem pad. Se a música não começa com aquele... Não é música. Agora é o tribal, né? O tribal, para quem não sabe, é aquele negócio que o baterista faz... Sabe? Deu para ver que eu não sou baterista nem com a boca, né? Mas enfim, é aquele negócio que o baterista faz, que é muito bacana, que é muito gostoso, que é muito bom, eu sei que é. Mas parece que o culto que não tem aquilo, o louvor parece que não fluiu. Por quê? E se domingo que vem o Senhor falar, olha, não precisa fazer louvor, só leiam a minha palavra e orem. E se Ele falar isso? E se domingo que vem, quando o culto estiver começando, um profeta pegar o microfone e falar assim, ó, o Senhor mandou todo mundo esperar em silêncio, calado, que Ele vai fazer algo aqui no nosso meio. E se Ele fizer isso? A gente não vai conseguir esperar o que o Senhor falou para nós? Às vezes a gente fala, olha, o curso de teologia, é legal, é bacana, o pessoal vem, tá, e quanto tempo que é? 3 anos. Como? 3 anos. A pessoa até dá uma coçada assim. Tá, eu vou ver. Pô, gente, deveria ser 20 anos o curso de teologia, não 3 anos. A vida toda, é uma vida de aprendizagem no Senhor, é tudo aquilo que nós possamos aprender do Senhor, é a vida inteira. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Esperar não é ficar estagnado.
Esperar é confiar, crer, buscar, adorar, estar com a igreja, passar pelo processo. Ninguém, aprenda uma coisa, ninguém que pula etapas permanece. Ninguém que pula etapas permanece. Eu cheguei aqui e eu vim de lá, Isás e eu sou, Isás e eu fiz, Isás e eu conquistei, Isás não sei o quê, e fica nos As, porque não vai acontecer nada. Pode ter certeza, escreve que vai acontecer. Porque a pessoa que quer pular etapas, a pessoa que quer pular processos, ela não permanece. E normalmente, eu digo isso até de maneira envergonhada, porque o pastor Juninho, que era da integração na época, está aqui, agora é o pastor Rafael. Normalmente, quando a gente abre uma exceção, né, Juninho? Dá errado. E às vezes eu até pensava, eu acho que o Juninho está errado, eu acho que essa pessoa que a gente pode. Parece que o Espírito Santo ouvia, sabe? Ah, tu acha isso? Então eu vou te mostrar. Tum, dava ruim. Eu não sei se era o Espírito Santo ou a oração do pastor Juninho, mas alguma coisa sempre acontecia. Então quando você mesmo, com a boa intenção do nosso coração, às vezes a gente impulsiona uma pessoa, e a gente não faz isso por mal, a gente faz isso porque a gente quer ver o bem das pessoas. A gente quer ver as pessoas fluírem, mas às vezes até nós temos que aprender a segurar um pouquinho. Calma, espera um pouquinho. Vai dar certo, mas espera um pouquinho. Não espere que as coisas se resolvam no seu tempo, porque Deus tem o tempo dele de agir. Uma que o tempo dele é diferente do nosso. O dia foi criado para que nós pudéssemos viver. O Cronos foi criado por nossa causa. Porque o nosso Deus é eterno, Ele não tem tempo, Ele não precisa disso. Ele não necessita de tempo, porque Ele é fora do tempo. Então, o tempo dele agir na sua vida, o tempo dele fazer algo na sua vida, o tempo dele cumprir a palavra que ele tem na sua vida, não é o seu tempo, é o tempo dele. É quando ele quiser, é quando ele fará e quando ele resolverá. E isso não é ruim, isso é bom, porque Ele te ama tanto e se preocupa tanto contigo, que Ele fica esperando ansiosamente, aguardando o tempo que você estiver pronto, para que Ele possa cumprir os sonhos dEle na sua vida. Aleluia! O Senhor aguarda o nosso posicionamento, para que nós possamos ser eficazes naquilo que Ele tem para nós. Mas o tempo dele é diferente do nosso. Então não espere que ele ande e que ele viva conforme os seus passos, porque ele não vai fazer isso. Não vai. E eu me lembrei agora, veio na minha mente, eu vou falar. É algo que eu falo pouco, porque ao mesmo tempo que é profundo, é engraçado, mas como teólogo e como uma pessoa que ama a palavra de Deus, eu sou muito curioso a respeito dos detalhes da palavra de Deus. E eu não sei se você tem esse hábito, mas tem algumas coisas nas Escrituras que eu fico orando e perguntando: Senhor, o que é isso? Por que isso? Da onde isso? E uma das perguntas que o nobre irmão que vos fala fazia ao Espírito Santo é: Senhor, por que a terra é redonda? Não, ela era plana, depois ela foi entortando um pouquinho, mas ela é mais ou menos assim. Ela é oval. Vamos levantar um debate aqui. Mas, por muito tempo eu fiquei nessa indagação. Porque, gente, ela podia ser quadrada, ela podia ser retangular, ela podia ser de qualquer forma. A forma não importa, na verdade. Mas eu perguntava para o Senhor, por quê? E aí um belo dia o Espírito Santo falou comigo. E eu lembro que a gente morava numa casa lá no Bom Retiro, e eu estava orando naquele dia, a porta do quarto estava fechada, a janela do quarto estava fechada, eu estava sozinho naquele quarto. E quando eu orei isso, e eu perguntei,
Senhor, por que tu fizeste redondo, dessa maneira esférica a terra? Por quê? E naquele momento, creia se você quiser, mas no meio daquele quarto, brotou um vento, como no dia de Pentecostes. E do nada eu senti aquela brisa, sabe? E naquele vento, uma voz disse simplesmente a seguinte frase: para que haja adoração constante. E o vento dissipou e foi embora, e eu falei, valeu Espírito Santo, e agora, o que é isso? Não, estou brincando, não falei assim. Eu caí no chão e fiquei chorando uma meia hora. Mas depois eu fiquei, tá, como assim para que haja adoração constante? E às vezes o Espírito Santo, ele nos dá chaves. E essas chaves a gente ora, pesquisa, busca, entende, interpreta. E quando eu comecei a perceber, eu entendi algo que até então eu não tinha entendido. O nosso dia tem 24 horas e uns quebradinhos. Agora, aqui são 21 horas e alguma coisa. No outro lado do mundo é dia. Certo? Nós estamos aqui adorando, no outro lado do mundo eles estão trabalhando. Quando nós estivermos trabalhando, no outro lado do mundo eles estão adorando. No céu, o tempo todo, o Senhor é adorado. Santo, santo, santo. Você já parou para pensar na cena? 24 anciãos. Eles tiram as suas coroas e entregam as suas coroas. E o Senhor pega as coroas e devolve as coroas. E eles dizem, santo, santo, santo. E o Senhor pega a coroa e devolve a coroa. E como é que seria possível nós vivermos essa experiência no nosso tempo se nós não somos eternos? Há a necessidade de um movimento rotacional. Então por isso que eu digo, o tempo foi criado por nossa causa. O tempo foi criado para que nós pudéssemos nos alinhar com o céu em adoração. Porque da mesma maneira que no céu existe adoração constante, na terra existe adoração constante. Para que nós pudéssemos imitar o céu, Deus criou o tempo, Deus criou tudo, para que eu e você pudéssemos nos alinhar com o céu em adoração. Então quando Jesus diz espera, Ele diz, olha, o tempo que eu criei, tudo que eu criei, para que vocês pudessem se alinhar com o céu, só deem uma pausa um pouquinho, e aguardem até que vocês recebam a promessa. Então o primeiro ponto é, aprenda a esperar. O segundo ponto, estou parecendo aqueles professor, né? Primeiro tópico, segundo tópico. Segundo ponto, obedeça, mesmo sabendo que será difícil. Obedeça, mesmo sabendo que será difícil. Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. É isso? É, Mateus 14, 22. Todos vocês conhecem esse acontecimento. É um texto bem conhecido da igreja, mas tem algo que eu tenho certeza que passa despercebido. Mateus 14, 22, nós lemos o seguinte. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tem algumas coisas, em poucas palavras nesse texto, que talvez você nunca parou para pensar. Primeiro, os seguidores de Cristo são divididos em dois grupos nesse texto. Multidões e discípulos. Multidões é aquele povo que crê em Jesus, acredita em Jesus, segue Jesus, mas só quer o que Jesus pode dar. Discípulos é aquele grupo que
da mesma maneira que os anteriores, amam, creem, só que estão perto de Jesus não porque Ele vai dar, mas pelo seu chamado, pelo seu propósito de vida, por aquilo que eles creem. E as multidões, sempre que Jesus vai fazer algo profundo, Ele despede as multidões. Sempre que vai acontecer algo, tirando o milagre da multiplicação, mas sempre que é algo que Ele quer mostrar apenas para os discípulos, Ele despede as multidões. Isso já nos leva a entender que algumas verdades, algumas experiências são para poucos, não são para todos. Jesus ama a todos, mas chega um momento que a multidão Ele despede. Ó, galera, valeu, acabou o culto. João 7,50 e não me lembro agora. E todos foram para suas casas, né? Vambora, galera. Amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. E aí Ele pega os discípulos e leva para um lado e mostra para eles outras coisas. Então aqui Jesus faz exatamente. Só que tem um detalhe que diz o seguinte: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. No grego, a palavra é anagkazó. Anagkazó. Fez com que também pode ser traduzido como obrigou-os, forçou-os. Você sabia disso? Sabe por que isso aconteceu? A maioria ali eram pescadores. Eles estavam no mar da Galileia. Todos eles sabiam que no final da tarde o mar da Galileia era ruim para navegar. Era complicado. Aí Jesus pega e fala o seguinte para aquele bando de pescadores barbudo que estava ali, diz o seguinte: entrem no barco, pessoal, que eu encontro vocês lá na frente, tá? Ah, meu nego, Pedro, que é colérico, já falou: eita, estás tolo, é? Estás tolo, estás pensando o quê? Estás pensando, tu acha que nós somos tolos? É. Eles sabiam o que ia acontecer, porque é normal ali. Ondas, ventos. Então Jesus fez, olha só, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, porque eles não queriam entrar no barco. Foi de livre e espontânea pressão. É tipo quando tu manda o filho tomar banho. É só na casa de você, é só na minha casa que é assim, não? Na casa de vocês também é assim? Vai tomar banho. Por quê? Você pergunta por quê? Por quê? Não sei. Pensa um pouco, né? Então Jesus fez com que eles entrassem no barco. Ele literalmente empurrou, ele forçou eles a entrarem no barco. Porque todos eles, conhecedores do mar, conhecedores do que estava acontecendo, sabiam que ia dar ruim. Só que Jesus deu uma ordem. E eu tenho certeza que eles subiram naquele barco resmungando. Se tivesse algum deles parecido comigo, ia entrar no barco assim, ó. Eu ia, mas eu ia resmungando até no barco, 300 metros para dentro do mar, e 2 horas depois eu ia estar resmungando ainda, mas eu ia estar dentro do barco. Inclusive a Bíblia fala de mim, sabia? Jesus fala daquele homem que fala para 2 filhos: olha, vai lá fazer um negócio para mim. Um diz que não vai, mas vai. O outro diz que vai, mas não vai. Eu sou aquele que resmunga que não vai, mas depois eu vou. Eu só dou uma resmungadinha, mas depois eu vou. Eu sou bonzinho, eu só gosto de dar uma, sabe? Uma resmungada. E você está rindo porque você se identifica, porque você também é assim. Aleluia! É verdade, né, Sandro? Dá uma glória a Deus aí, irmão. E esse grupinho de pessoas entrou naquele barco resmungando, mas entrou porque Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. E eles entraram. Então olha só a diferença. Lá na frente ele diz para eles esperarem tranquilamente. Agora ele diz para eles entrarem num barco que com certeza vai sofrer com os ventos, com as ondas. Então nem sempre é igual, nem sempre vai ser tranquilo. Às vezes vai ter dificuldades. Em momentos de tormenta, líderes são forjados. Sabia disso? Em momento de tormentas, líderes são forjados.
seu caráter é testado, seu temperamento é colocado à prova, suas respostas emocionais são testadas. Porque você é forjado. E agora um detalhe mais legal ainda. Jesus empurrou todo mundo para o barquinho. Todo mundo entrou no barquinho. Ele empurrou o barquinho e subiu o monte e foi ficar sozinho no dele. E os discípulos foram. Pedro, Tiago, João no barquinho. Dizem os teólogos, os rabinos, eu não sei porque eu não estava lá, mas dizem eles que da onde Jesus estava, ele conseguia vislumbrar ao longe, pelo menos vislumbrar, a tempestade. E hoje eu cheguei à conclusão que isso é passível de ser verdade, porque a gente estava num prédio hoje de tarde, como é que fala quando é no terraço? É terraço que fala? Cobertura? Uma coisa assim, cobertura, né? E ao longe a gente estava vendo uma tempestade, mas bem longe. E eu acho que é isso que Jesus via. Jesus estava lá no monte, e ao longe ele via a tempestade, e ele pensava, eles estão lá no meio da tempestade. E Pedro está resmungando, Tomé não está crendo no que está acontecendo, Mateus está fazendo conta de quanto tempo vai durar, João está chorando, André está querendo pescar. Cada um estava fazendo uma coisa. Gente, tu coloca 12 homens dentro de um barco. Nós tivemos uma experiência parecida. A gente foi para Recife, 8 homens. 2 carros, uma missão. Fomos para Recife. Foi muito bom, gente. Foi muito legal. Porque quando um grupo anda junto por um tempo, as pessoas começam a se conhecer melhor. Eu não posso dizer o nome, mas tem uma pessoa que dirige muito bem no nosso meio. Tanto carro, caminhão, moto, ele dirige muito bem. E ele não estava seguro de deixar ninguém dirigir o carro dele. Porque ele dirige muito bem e gosta de dirigir. Né, pastor Edson? E teve um momento que ele estava dormindo, gente. Ele estava dormindo. Aí, de livre e espontânea pressão, ele teve que ir para o banco de trás e eu assumi o volante. E ele nunca, eu acho que eu nunca dirigi com ele de passageiro. Eu acho que ele nunca tinha me visto dirigir. E essas experiências de um grupo de pessoas viver um tempo junto, faz com que as pessoas se conheçam. Faz com que as pessoas entendam o que cada um consegue fazer e quais os limites de cada um. E no começo ele ficou meio avesso, mas depois ele dormiu. E eu dirigi a noite inteira. E no outro dia ele falou para mim, não, até que tu foi bem, eu até gostei, até que... Eu não podia contar, mas ele falou que eu fui o que melhor dirigiu o carro dele. Podia falar. Não é? Tu falou. Me ajuda a mentir aqui. Porque 2 concordando com a mentira, liga no céu também. Tá ligado? Tá. Se você não anda junto com as pessoas da igreja, você não vai ter unidade com as pessoas da igreja. E quando as pessoas de igreja estiverem num barquinho, sendo chacoalhado pelas ondas, você vai fazer parte daquele grupo da multidão que não viveu isso tudo. Que não passou por experiências, que não passou por lutas, que não viveu aquilo que o Senhor tem para nós. Gente, essa semana eu descobri, eu não sabia. Lá no Museu de Israel tem um barco que eles encontraram no Mar da Galileia, de aproximadamente 2000 anos atrás. O único barco que eles conseguiram encontrar daquela época. Eles conseguiram tirar o que sobrou do barco, obviamente que não está inteirinho, né? Mas eles foram pesquisar e eles descobriram que aquele barco, ele não é feito apenas de um tipo de madeira, nem de 2 tipos de madeira. Quantos apóstolos eram mesmo? Chuta aí quantos tipos de madeira eram feitos os barcos de pesca daquela época. 12. Pega essa. 12. 12 tipos de madeira. E foi o único barco encontrado. Então, meu querido, se você quiser alcançar o propósito de Deus na sua vida, um dia você estará num barco cheio de gente, ou você estará num carro
indo para Recife, 48 horas. E você vai aprender a conviver com pessoas. Você precisa aprender com pessoas. Sim, você melancólico que está me ouvindo, você fleumático que está me ouvindo, as outras pessoas também são legais. As outras pessoas também são importantes. E o colérico e o sanguíneo que estão me ouvindo, a opinião dos outros também é importante. O que os outros acham também é interessante. Talvez seria bom você ouvir de vez em quando. São essas experiências que fortalecem a nossa fé. Estar num grupo de pessoas que mesmo passando por lutas, mesmo passando por tribulações, alcançam aquilo que o Senhor tem para nós. Gente, tudo isso que nós conquistamos não foi porque a gente é legal, é porque o Senhor é bom. O primeiro orçamento de som que foi feito aqui para esse templo novo, eu estou em dúvida agora, mas acho que foi 997 mil reais. O primeiro orçamento. A gente quase infartou, a gente quase desmaiou, porque era mais do que a gente tinha guardado para fazer toda a reforma. Muito mais, para falar a verdade. E aí, literalmente, eu peguei um papel, uma caneta, imprimi o papel do orçamento e comecei a riscar tudo aquilo que dava para deixar para depois. E aí eu comecei, isso aqui a gente pode esperar, isso aqui a gente pode esperar, e comecei a riscar. Mas mesmo assim, de 997 mil reais, baixou para 600 mil e alguma coisa. E aí a gente começou a procurar, procura de um lado, procura do outro, procura de um lado, procura do outro. Conseguimos, para resumir a história, comprar o nosso som por 375 mil reais. Glória a Deus por isso. E é muito bom. Só que algumas coisas a gente deixou para depois. Essas caixas aqui, para quem não sabe, para quem não era do tempo, são caixas que a gente tinha lá na São Paulo. Todas essas caixas aqui. Para quem não sabe, a gente economizou quase 100 mil reais por utilizar algo que a gente já tinha. 100 mil reais que pode ser investido em missões. 100 mil reais que pode ser investido em pessoas que estão precisando de socorro. E quando der, a gente arruma melhor. Porque o nosso foco não é ter, não é poder, é estar na vontade do Senhor. Então, se você tem 50 mil sobrando, dá para nós que a gente arruma tudo aqui, cara. Mas aproveita o passeio, não reclama do passeio. Porque eu tenho certeza que naquele barco, naquele momento, alguns começaram a repensar. Mateus, cara, ele era um cobrador de imposto. Mateus era tipo um cara da Receita Federal hoje. Tem alguém da Receita Federal aqui? Que bom, vamos continuar a conversa então. Mateus era tipo uma pessoa da Receita Federal, ele era um cobrador de impostos. Ele vivia bem, ele ganhava bem, ele era odiado pelos judeus, mas entre ser rico e odiado pelos judeus, né? Mas ele abandonou tudo, restaurou todo mundo e foi viver o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Agora eu estou com Jesus, vai dar tudo certo. E aí Jesus me empurra o Mateus para um barco, pastor, e aquele barco quase capota. E quem disse que durante o trajeto não teriam lutas? E quem disse que durante o trajeto não teriam dificuldades? Esse ano foi a primeira vez, no dia 2 de janeiro, durante o dia eu abri a minha conta e eu não ia ter dinheiro para ofertar no culto à noite. Eu fiquei muito triste. Eu falei, poxa Deus, eu oferto todo o culto. Por que isso está acontecendo? E eu fui orar. E durante o dia entrou 50 pila, alguém me deu uma oferta. Eu não lembro direito o que era, alguém me deu uma oferta. Ofertei na igreja, ofertei na vida de uma pessoa. E durante a semana entrou mais uma ofertinha. E todos os cultos eu ofertei. Todos. E dia 6 aconteceu aquele vucu-vucu pentecostal aqui. Não sei quem estava aqui no dia 6 de janeiro, quem não estava perdeu. Começou aquele negócio de pastor, eu vou fazer um pix na tua vida, pastor, eu vou fazer um pix na tua vida, pastor, eu vou fazer um pix na tua vida, e amém, glória a Deus. No outro dia, quando eu fui ver,
foi a primícias que eu saí com mais valor na conta. E foi a primícia que eu mais comecei negativo na conta. Aí tu me explica que Deus é esse, que a matemática dele nunca fecha com a nossa. Aí tu me explica como que eu posso ser um homem, uma mulher que tem uma palavra de Deus, que tem um chamado, que tem um propósito na sua vida, e não suportar as tribulações, e não suportar as lutas. Como eu posso, mesmo que sabendo que haverão lutas, impelido pelo Espírito Santo, não viver aquilo que o Senhor está me mandando viver, se eu tenho certeza que no final dos dias, ou que seja antes disso, eu serei recompensado pelo Senhor? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso não viver aquilo que o Senhor tem para mim? Romanos, abra aí comigo, por favor, capítulo 5, versículo 3. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5,3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Está passando por tribulação? Glorifique ao Senhor. Persevere, não desista, não perca a sua esperança, porque é Ele que nos dá todas as coisas. Ele abre o sol do dia sobre justos e injustos. Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Ele se compadece daquele que Ele quer se compadecer, porque Ele é Deus. Então, se Ele manda a gente entrar num barquinho, mesmo que a gente sabe que vai dar problema, passeie no barquinho, porque quanto mais complicado o processo, maior o alcance geográfico do chamado. Quanto mais complicado o processo, maior é o alcance geográfico do chamado. Todo mundo vai passar por um processo, mas quanto maior é o alcance geográfico de onde você vai andar, de onde você vai pisar, daquilo que o Senhor vai te usar para fazer. Todos os homens de Deus que eu conheço, que alcançaram nações, passaram por provações, lutas que provaram a sua fé. E o que nos torna diferente dessas pessoas? Por que você acha que você é o filhinho, o queridinho de Jesus, que você não vai passar por luta? Você até pode ser o querido dele, mas você vai passar por lutas também. Gente, todo pai de menina, minha menina não está aqui dentro, né? Ela está lá, não está. Todo pai de menina é apaixonado pela filha. Tudo que ela pede a gente dá, só que de vez em quando a gente tem que disfarçar. Pai que tem menina sabe disso. O menino a gente dá uma chapuletada. Cala a boca, não me incomoda. Mas a menina, quando ela vem, pai, eu queria tal coisa. É ou não é? Pode dar glória a Deus aí, que eu sei que é verdade. Mas a gente tem que dar uma disfarçada. Não, vamos orar, vamos ver, vamos fazer. Mas você vai dar. E ela sabe que vai ganhar. O nosso amor é complicado. E assim, eu entendo que é Deus e o amor que Ele tem por nós. Ele vai dar. Ele vai fazer, mas Ele está esperando que você obedeça, mesmo que seja difícil o processo, mas obedeça.
E por último, não duvide, creia. Não duvide, creia. João capítulo 11, versículo 6, para eu não ficar nas minhas palavras, aleluia. João capítulo 11, versículo 6. Eu dou uma brincadinha para você sorrir, né? Para você não ficar com vontade de brigar comigo no final do culto. João capítulo 11, versículo 16, perdão. Falei errado. João 11, 16. Tem um cara na Bíblia que ele é conhecido por duvidar, certo? Mas vamos ler um texto aqui que eu acho que você não lembra. Então Tomé, chamado ou conhecido como Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós morrer com o Mestre. Vamos também nós morrer com o Mestre. Peraí, esse aí não era o cara que não tinha fé, que duvidava, que não acreditava nas coisas? Não é Tomé? Não é esse cara que a gente está falando? É o mesmo cara. É o personagem bíblico que recebeu a alcunha de incrédulo, de não crer, de duvidar. Por quê? Por um outro texto que a gente já vai ler. Mas se a gente examinar as escrituras com calma, todas as vezes que Tomé aparece, a gente vê algo nele que talvez a gente não percebe, porque foi criado um estereótipo em cima dele. E às vezes nós fazemos isso com os irmãos, a gente cria um estereótipo em cima de um irmão. E é que aquele irmão não é crente, aquele irmão não ora, aquele irmão não pula, aquele irmão não dança, aquele irmão não... enfim. E a gente cria um estereótipo. E criamos, infelizmente, na vida de Tomé, e toda vez que a gente fala o nome dele, acho que ele se revira lá no túmulo dele, lá na Índia, e que ele era uma pessoa que duvidava, que não tinha fé. Porém, nesse evento aqui, quando Jesus organiza o pessoal, porque Lázaro havia morrido, só para eu contextualizar você, Lázaro havia morrido, e Jesus foi perseguido lá onde Lázaro estava. E aí Jesus fala para o pessoal: olha, nós vamos lá agora orar por Lázaro, porque na verdade ele não morreu, ele está dormindo, desculpa. E aí o pessoal ficou na dúvida: tá, mas ele dormiu, mas ele morreu. Não, ele morreu, mas nós vamos lá orar e vai dar tudo certo. E aí todos os discípulos, menos Tomé, todos os discípulos falaram: olha, mestre, eu não acho uma boa, porque o povo lá te perseguiu da outra vez, né? Tem um povo lá que gosta de andar armado, tem um povo lá que é violento, eu acho que não é uma boa a gente ir para lá. E o único cara que levantou a voz e falou: vamos embora, foi Tomé. Ele falou: se Jesus vai morrer, vamos morrer com ele também. Ué, mas Tomé não era um cara que não tinha fé? Não era um covarde? Não, ele era crente também. E nesse momento ele deu uma lição muito forte: se é para morrer, vamos morrer com Cristo. Se é para apanhar, vamos apanhar com Cristo. Mas infelizmente, por causa do texto adiante, Tomé ficou conhecido como esse cara que não tinha fé. E o texto que eu estou falando para vocês está lá em João capítulo 20, que é quando Jesus ressuscita. João capítulo 20, versículo 24. Quando Jesus ressuscita, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Entrando, as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram.
Tomé, ele era um homem e um ser humano como qualquer um de nós. Ele era um homem que fazia perguntas. Por exemplo, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho. E por que Jesus falou isso? Alguém sabe? Porque no versículo 5, Tomé fez uma pergunta. Ele levantou a mão e falou: Senhor, que caminho é esse que tu está falando que eu não estou entendendo? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que você só sabe disso hoje porque um cara fez uma pergunta para Jesus, ele tirou uma dúvida. Nós não podemos ter dúvidas. Se algo te incomoda, se algo gera dúvidas no seu coração, pergunte ao Senhor. Então hoje nós sabemos qual é o caminho porque um homem esclareceu uma dúvida com ele. E outra coisa que nós temos por causa dele: todos nós somos bem-aventurados por causa de Tomé. Você percebeu no texto? Jesus olha para Tomé e fala: você me viu e creu, mas bem-aventurados aqueles que não me verão e crerão. Você é bem-aventurado porque um homem, nos seus momentos de lutas e angústias, olhou para o Senhor e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, ele é mestre em nos confrontar naquilo que nós falamos, né? Eu sei que Tomé falou um pouquinho demais, além da conta. Mas gente, quem nunca, né? Quem nunca falou um pouquinho a mais da conta? Quem nunca resmungou um pouquinho a mais do que devia? Quem nunca talvez não creu em algo que aconteceu, que deveria ter crido? Agora para imaginar a vida desse homem. Ele largou tudo, abandonou tudo para seguir o mestre que ele amava, o mestre que ele morreria por ele daria a vida dele por Jesus. Foi arrancado dele, foi torturado, foi crucificado, morreu. Tomé foi embora deprimido, angustiado, triste, tanto que quando Jesus aparece pela primeira vez aos apóstolos, Tomé não estava junto com eles, de tanto que a sua vida foi abalada, ao ponto de ele parar de crer. Tomé não duvidou, Tomé deixou de crer. Por isso Jesus diz para ele: não seja incrédulo, seja crente. Não deixe de acreditar, creia. E Jesus é mestre em fazer isso, porque aí Jesus levantou, abriu aqui e falou: toca aqui, Tomé. Toca aqui onde a lança me perfurou. Naquilo que você não cria, naquilo que você não acreditou, toca em mim e acredite. Naquilo que você tem medo de viver, naquilo que você não tem forças em viver, toque em Jesus e acredite. Naquilo que Ele já fez por você na eternidade, naquilo que Ele já realizou para você no céu, traga a existência. Toque naquilo que Ele te prometeu, em tudo aquilo que Ele já falou na sua vida. Acredite, não seja incrédulo, creia. Toque naquilo que Ele já fez e já realizou. Se você não tomar essa atitude de fé, talvez você vai ter que recalcular muito mais ainda a rota na sua vida. Então não duvide naquilo que Deus pode fazer através de você. Não duvide daquilo que Ele pode realizar através de você. Essa frase, Senhor meu e Deus meu, está escrita no túmulo de São Tomé, na Índia. O nome da cidade é Masdra, uma coisa assim. Esse homem, ele fundou mais de 7 igrejas. Mais de 7. Ele viveu 20 anos pregando o evangelho naquele lugar. Hindu. Ele foi morto por hindus. Ele deu a vida pelo evangelho. Aquilo que ele declarou, ele fez. Se é para morrer, vamos. Porque ele creu
naquilo que o Senhor fez por ele. Quantas igrejas você edificou? O que você já gastou na sua vida pelo amor ao Evangelho? Então nós não podemos olhar para Tomé e dizer que ele é um cara que não tem fé. Porque ele passou pelo processo da vida dele, ele foi curado, ele foi restaurado. E quando todo mundo ficou confortável em Jerusalém, ele se mandou, cara. Foi parar lá na Índia. E o seu corpo está lá. Uma igreja foi construída em homenagem àquele homem na Índia. Um homem que aos nossos olhos não tinha fé. Talvez a sua fé está fraca hoje. Porque Jesus disse que homens podem ter pouca fé. Homens podem ter a sua fé abalada. Mas cara, deixa eu ser honesto contigo. Sempre que Deus tem um plano na vida de alguém, Ele vai mexer no seu contexto familiar. Ele vai mexer no seu contexto financeiro. E Ele vai mexer na sua localidade, onde você mora, onde vive. Tenha certeza disso. São as 3 esferas que Deus vai trabalhar na sua vida para que você alcance aquilo que Ele tem para você. O processo na vida de Moisés levou 120 anos, cara. Na vida de Israel, quando eles estavam escravizados no Egito, foram 400 anos. O que custa você esperar uns 10 aninhos aí para Deus cumprir o que Ele tem na sua vida? O que custa? O que te custa? A graça de Cristo não te custa nada. 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 Tudo que Ele te deu é gratuito. De graça. Então, para relembrar, saiba esperar. Obedeça mesmo sabendo que será difícil. Não duvide, creia. Jesus teve uma vida difícil. Ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair do meio da sua família, do amor da mãe dele. Os seus irmãos não acreditavam nele. Não duvide, porque Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, que o que duvida é semelhante à onda do mar. Você já parou para analisar a onda do mar? Por que ele diz que o que duvida é semelhante à onda do mar? Porque a onda, se ela cresce, ela teria força para ultrapassar a areia. Mas como ela não crê que pode, ela para na areia e volta. E fica fazendo esse movimento a sua vida inteira, porque ela não sabe que ela tem forças para ultrapassar a areia. Então o que duvida é semelhante à onda do mar. E quando a onda do mar, ela é capaz de romper a areia. Quando a onda do mar ultrapassa os seus limites. Quando há uma tempestade, quando há uma ressaca no mar, as ondas ficam violentas. Então aquele que duvida, ele só é tirado do seu lugar de dúvidas quando o vento sopra com violência. Aí ele ultrapassa, aí ele rompe, aí ele finaliza aonde o Senhor quer levá-lo, porque o vento faz com que você rompa os seus limites. O vento do Espírito Santo será aquele que fará com que você rompa a sua estagnação no seu processo. O vento do Espírito vai movimentar você desse lugar. Apenas creia. Apenas creia. Se você está parado, creia. Para me encerrar, começamos em Isaías, vamos terminar em Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 18. Quando eu estava orando e falando, Senhor, como a gente encerra uma palavra desse tipo? Como a gente finaliza isso? Isaías 43, versículo 18 diz: não fiquem lembrando das coisas passadas.
nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Ele está aqui. O Espírito faz essa pergunta: será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Perceba o Senhor na sua vida. Quando a gente ouve muitas vozes, e isso aconteceu com Tomé, quando as coisas ficam difíceis, normalmente a gente se afasta. E quantas pessoas que a gente conversa e a pessoa diz assim: ah, pastor, eu não estou mais indo, mas quando eu melhorar eu vou. É o contrário. Vinha para a igreja todo estoporado quando a minha mãe falava. Minha mãe falava assim, todo estoporado. Vem para a igreja todo estoporado. Vem para a igreja todo arrebentado. Porque é assim que Jesus gosta. Ele gosta de chamar pessoas e dizer: olha para mim, olha para mim. Como Isaías disse: agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Ele está aqui. Perceba Ele. Feche os teus olhos. Perceba-o nesse lugar. Perceba-o. Ele está fazendo uma coisa nova.